Estou passando por aqui mais uma vez para nós refletirmos juntos e meditar um pouquinho nas palavras de Jesus e nos feitos de Jesus. João, no capítulo 4, e sobre as palavras de Jesus. Então, o texto vai falar de uma mulher que a Bíblia não diz o nome dela, as pesquisas, né? Quem sabe os historiadores, os estudiosos até conseguiram chegar ao nome. Mas se o nome não está constando aqui, é porque ele é menos importante, né? Aqui já está a primeira lição. Ou seja, Jesus não está preocupado com o nome, com o status, mas ele está preocupado com pessoas. Da mulher do poço. Então, é uma leitura bastante extensa, mas eu quero falar com você aqui no versículo 7, que diz assim: E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. E aí, lá no versículo 9, a mulher diz assim: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, porque tinha uma divisão ali, um conflito de cidades, né, de povos, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Deus, né, aí ele diz assim, Jesus disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, dá-me de beber. Tu me pedirias a água viva. Então, ele falou uma palavra aqui para ela que a gente não para perceber quem é o dom. Se você for buscar o significado da palavra dom, principalmente no dicionário bíblico, ela vai falar que dom é presente. O dom é um presente. Então, Jesus estava dizendo assim: se você conhecesse o presente que você está recebendo agora, porque dom já vem, né? A gente sabe que salvação é um dom. Jesus veio naquele momento para salvar, alcançar aquela mulher, e ele se deu como um presente ali. Então, ele estava dizendo: se você soubesse quem é o presente que está aqui na sua frente, você pediria água para mim da vida. E aí, nesse diálogo, nós podemos ver o que acontece com muitos de nós. Quando Jesus está falando com ela ali, ela vai buscar onde estão as limitações dela. Daí ela fala assim: como sendo tu judeu, vem pedir água para mim que sou samaritana? Você não sabe que os judeus e os samaritanos não se comunicam, não podem, né? Eles estão de mal. E aí eu falo assim: meu Deus, isso é maravilhoso, porque Jesus não olhou para nenhum aspecto geográfico, nenhum aspecto ideológico naquele momento, porque ele queria causar ali uma expansão do reino dele. E olha a quem ele se apresenta: e uma mulher que, segundo os estudos, não tinha, e segundo a Bíblia, não tinha uma influência boa, mas ela era conhecida, mas ela não tinha uma boa influência na cidade. E aí, mesmo ela tendo, né, ela sendo influente, mas ela não tinha uma boa fama, mesmo assim, Jesus escolheu estar ali naquele lugar porque ele sabia quem ela era. Ele conhecia aquilo que as pessoas não viam. E aí, depois de todo aquele diálogo, questionamentos e esclarecimentos para ela, ela diz assim, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não tenha mais que vir aqui para tirá-la, porque ela sabia que toda vez que ela tinha que ir lá naquele poço, para ela era desconfortável, o horário que ela ia não podia ser o mesmo dos outros devido à vida que ela levava. Ela tinha vergonha, ela era discriminada, então ela ia num horário aonde ninguém ia, e ela ia num horário mais forte de sol terrível. Então ela pediu para Jesus: dá-me dessa água então, que daí eu não preciso mais vir aqui. Aí quando ela reconhece que ele é profeta, que tem todo esse diálogo, e ela já começa, né, dizendo: Senhor, dá-me dessa água. Ela já mudou ali a forma de se reportar a Jesus. Aí ela diz assim: ó, eu vejo que você é profeta, então esclareça, porque alguns dizem que tem que adorar aqui, outros tem que adorar ali. Qual que está certo?
É esse o nosso problema, a gente quer ficar dialogando o que tá, sabe, coisas que não faz sentido para Jesus, você entende? E aí Jesus diz assim, filha, vai chegar um tempo que nem nesse monte nem no outro, ou seja, geograficamente não vai ter um lugar mais correto para você adorar, porque a verdadeira adoração vai chegar um tempo, ou seja, a partir do momento que Jesus fosse aos céus, fosse a Deus, depois da sua morte e ressurreição, ali já estaríamos livres para acessar a Deus diretamente, sem mais depender de estar em um lugar ou outro. Então Jesus disse para ela, Deus é espírito e importa que quem adora Ele adore em espírito e em verdade, porque não está contido a um lugar, mas sim a você entender que vai chegar o tempo que você vai carregar essa presença verdadeira dentro de você e aquilo que você fizer vai manifestar a presença de Deus. Aí ela disse, eu sei que tem uma promessa que é para vir o Cristo, eu sei. Aí ela disse assim, ele disse para ela, eu sou o Cristo que vocês esperam, que vocês sabem. Vocês adoram o que vocês não conhecem, ou seja, vocês nem têm toda a informação, samaritanos, de quem é o Cristo que vai vir, e vocês adoram. Imagina então, vocês vão conhecer Ele agora e vai se manifestar. E aí, resumindo tudo isso, a partir do momento que ela entendeu tudo isso, que Jesus se revelou para ela, ela larga o seu cântaro, ela sai correndo a avisar a todos os da cidade de Samaria, venham ver o homem que eu encontrei, ou que me encontrou, e falou tudo a meu respeito. Aí as pessoas começaram a vir, né? Ela falou, ele é o Cristo, ele é profeta, venham ver. E as pessoas foram até Jesus. E a Bíblia vai dizer, você pode ler aqui em todo esse capítulo, que vários samaritanos se convertem a Jesus por causa da atitude daquela mulher, do encontro que ela teve, que ela perdeu os seus medos, porque sempre que você encontrar Jesus realizando algo, ele vai dizer assim, vai, não te envergonhe, fale do que você viu, fale daquilo que você creu. Então é sobre isso, ela não temeu e eles creram em Jesus. E além de tudo, eles crendo em Jesus, Jesus falou aos seus discípulos, olhem à sua volta, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Aí ele diz assim, aquele que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então o que ele está falando? Olha, vocês viram que através da palavra de uma mulher, quantas pessoas já chegaram até aqui e vão chegar, porque eles estão prontos para receber o Cristo, receber a salvação. Então por quê? Porque alguém passou antes e semeou a palavra, que foi João Batista, que espalhou a fama de Jesus por todos os lados. E aí quando ele chegou com seus discípulos, eles já sabiam, eles já estavam esperando o Messias. Então ele disse assim, tanto que semeia quanto o que colhe se regozijem juntos. E ainda ele diz assim, nisto é verdadeiro, o que semeia e o outro que ceifa. Mas eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ele está dizendo assim, não foi vocês que semearam a palavra primeiramente essas pessoas, mas agora vocês vão entrar lá e vão falar de mim e vocês já vão colher, porque elas estão prontas, elas estão esperando, a fruta já está madura para ser colhida. Então, o que isso quer dizer para nós nesses dias? Olha só, os samaritanos creram em Jesus, Jesus ficou por 2 dias em Samaria e já disseram assim, mulher, já não é mais pelo que você diz, mas é pelo que nós vimos, é pelo que nós vimos ele fazer, é pelo que nós temos ouvido que nós cremos e ele é o Cristo. E a palavra de Cristo para nós nesta manhã, procure falar do amor de Deus para as pessoas, procure espalhar Jesus. Jesus fez obras extraordinárias lá no passado, ele continua fazendo hoje. Cristo é suficiente para que nós entendamos o quanto nós somos alcançados por esse amor, o quanto nós somos transformados por esse amor, o quanto nós não éramos merecedores, o quanto nós não éramos dignos, e ele nos tornou dignos através do seu sangue e sacrifício. E ele está dizendo assim, eu usei alguém lá atrás que nem seu nome ficou registrado para que o mérito não ficasse sendo dela, mas a história dela ficou registrada aqui e o diálogo para que você entenda que Jesus, ele usa as coisas que não são para confundir as que são, ele usa as coisas loucas para confundir as sãs. Então é sobre quem Jesus é.
que você seja cheia do Espírito Santo, que você possa transbordar na vida das pessoas, que você consiga entender a dimensão do amor de Jesus. Não é mais pelo que você fala, mas é pelo que nós ouvimos e pelo que vimos, e Ele é o Cristo e nós cremos nele. É sobre isso. Jesus só quer isso de nós. Jesus só quer que nós falamos dele e nós mostremos e nós formemos ele nas pessoas.